Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui para receber notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Hoje a gente vai falar sobre um tema super quente, um dos que mais me pedem para fazer vídeo aqui, que é a construção de enredo, ou seja, como construir uma boa trama para a sua história. Por que algumas histórias são capazes de engajar verdadeiramente o leitor, né? De fazer com que a gente não consiga largar aquele livro, leva ele para todo canto da casa, e por que outras entediam, aborrecem a gente com facilidade? Vamos falar sobre isso? Se inscreve aí no canal. Bom, a resposta para uma boa trama está na estrutura. Uma trama capaz de engajar o leitor, em geral, é uma trama que se ancora numa estrutura arquetípica. O que eu quero dizer com isso, né? O que é um arquétipo? O que é uma narrativa arquetípica? É uma história que a gente já viu tantas vezes que ela fica como que arquivada no nosso inconsciente. Então existem basicamente 3 tipos de narrativa arquetípica. Na verdade, 2 tipos e um terceiro que é uma desconstrução desses 2 anteriores. Eu vou falar aqui, vou fazer na verdade 3 vídeos, um falando sobre cada uma dessas narrativas, dessas estruturas. Mas eu vou adiantar aqui para você quais são. A primeira, que a gente vai falar nesse vídeo, é a narrativa em 3 atos. Então eu vou te explicar aqui o que é um ato, como você faz para passar de um ato para o outro, o que é importante desenvolver em cada um deles. A segunda estrutura narrativa é a famosa jornada do herói, sistematizada pelo antropólogo Joseph Campbell. Então a gente vai falar num vídeo mais adiante, embora eu já tenha falado, já tenha feito vídeos e até aqui em uma das nossas semanas literárias, eu também já falei sobre isso. A terceira estrutura é a estrutura de enredo mínimo, que na verdade é uma desconstrução dessas outras 2. Mas quando a gente fizer esse vídeo eu vou falar sobre o que é importante você desenvolver numa estrutura de enredo mínimo. Então hoje a gente vai falar aqui sobre a narrativa em 3 atos. A narrativa em 3 atos ela já foi sistematizada há muito tempo, lá na antiguidade, por Aristóteles, na famosa Poética, que é um texto fundamental para qualquer escritor. Vou deixar o link aqui para uma tradução. Se ainda não leu, por favor leia, é fundamental que qualquer pessoa que queira se dedicar à escrita conheça de cabo a rabo a Poética, tá? Já dei aulas sobre ela aqui. Basicamente, o que Aristóteles dizia, né? Que toda narrativa tinha que ter um prólogo, um episódio e um êxodo, ou traduzindo para termos mais conhecidos hoje, um início, meio e fim, que aparentemente é algo que parece muito lógico e intuitivo pra gente hoje, mas porque já foi sistematizado isso há muito tempo e é a maneira como a gente se acostumou a conhecer e a ouvir sobre as histórias. Mas o que você tem que desenvolver em cada uma dessas etapas, né? O que você tem que desenvolver no seu início, né? A apresentação do seu mundo, dos seus personagens, no desenvolvimento, quando vai se dar a maior parte dos episódios, das aventuras, e o desfecho, porque ao final de contas a história tem que terminar, por mais que seja com um final em aberto ou enfim. A gente vai ver aí também no terceiro vídeo as maneiras de se desconstruir essa maneira de pensar que foi desenvolvida lá, sistematizada na verdade por Aristóteles lá na Poética. Então vamos analisar aqui um exemplo de uma narrativa que todo mundo conhece, para você entender melhor como é que funciona cada um desses atos. Pensei aqui no Titanic, o filme, porque eu acho que é mais fácil, né, que todo mundo tenha visto, e a estrutura, né, na verdade, de um roteiro cinematográfico, de qualquer roteiro, ela está ancorada numa estrutura literária, textual. Então o que acontece no Titanic? A gente tem ali o ato 1. O que acontece no ato 1? A gente sabe que o maior navio do mundo até então foi construído e que ele vai sair em viagem, vai partir da Inglaterra para ir até a América. A gente é apresentado então a Rose, uma das personagens principais da história, que é uma jovem belíssima, de uma família aristocrata, que está em decadência e está com um casamento arranjado com um milionário que claramente, né, isso fica muito evidente logo na primeira cena em que a gente é apresentado a Rose, que ela não quer se casar com ele, e não só isso, mas ela também não se identifica com aqueles valores aristocráticos da família, aquele casamento arranjado para que a família possa não cair em ruína completa. Então fica muito claro ali na cena em que a gente vê a Rose com a mãe dela, que ela não se identifica com aqueles valores. Logo em seguida nós somos apresentados ao Jack, né, o outro personagem principal da história lá, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, que foi uma grande febre ali, eu me incluo nessa, era fã, tinha pôster dele por todo canto da casa. Mas então a gente é apresentado ao Jack, que é um sujeito pobre, artista,
que vive a vida intensamente, iconoclasta, não se prende a nada, cultiva valores de liberdade. E a gente é apresentado por ele numa cena em que ele tá num jogo, não sei se de pôquer, enfim, um carteado qualquer, e ele ganha nesse jogo uma passagem para embarcar na terceira classe do Titanic. Enfim, nós temos aí os nossos dois personagens principais apresentados. Temos uma cena em que o Jack olha de longe a Rose e fica de cara apaixonado, começa a desenhá-lo, porque ele é artista plástico. O amigo dele fala, ih, sai dessa, essa aí não é pro seu bico. A gente tem ali já a apresentação dos nossos personagens principais. Em seguida a gente tem uma cena em que a Rose, sufocada por todo aquele contexto familiar, pela pressão de casar com um homem que ela não ama, ela vai para a proa do navio e ameaça se jogar. É quando o Jack, que tá fumando ali, a vê e convence a Rose a não saltar do navio. E ali se estabelece uma relação que, é o que tudo indica, vai mudar o rumo dessa história. Em retribuição a Jack ter salvado Rose, a família da Rose convida Jack ali para um jantar, né? Essa cena é muito importante no filme porque ela serve para caracterizar a diferença entre a classe a que a Rose pertence e os valores do Jack. Então ele ali o tempo inteiro ele é super autêntico, natural, não se prende às etiquetas e nem se deixa intimidar pelas etiquetas. A personalidade do Jack fica ainda mais marcada ali. A da Rose também, a gente começa a perceber que ela começa a se fascinar por ele, a se encantar pelo jeito do Jack. E a gente percebe muito bem como funciona aquela aristocracia, aquelas bestices, aquelas etiquetas todas que todo mundo tem que seguir, aquela falta de naturalidade. Quando eles saem do jantar, o Jack chama a Rose para uma festa, para eles irem em segredo a uma festa, e lá ela fica encantada com a naturalidade, com a espontaneidade das pessoas, como que eles dançam, bebem, se divertem, sem se preocupar com nada. Então ali se estabelece uma relação, a Rose se percebe encantada pelo Jack, mas ao mesmo tempo tem um conflito, né? Tem ali a famosa resistência, tem a nossa personagem ali em resistência, obviamente ela tem um monte de coisa ali em jogo, a família, a aprovação da mãe, etc. Mas ela está apaixonada pelo Jack. Ele chama ela para ficar com ela, para esquecer a família e viver uma aventura com ele. E, enfim, temos aí o chamado para aventura que a gente vai ver quando a gente estudar a jornada do herói. Mas a Rose resiste um pouco até a famosa cena em que eles abrem os braços na proa do navio, que é a cena que Rose se rende finalmente a Jack. Por que essa cena, né, em que eles estão na proa do navio, a gente chama de primeiro ponto de virada? O que é o ponto de virada, por definição? É um momento, é um episódio da sua história em que você vai conduzir a sua narrativa para uma outra direção. Então a gente tem ali dois destinos, dois personagens, tem a apresentação de todo mundo, desse universo, da Universidade de Aristocracia, as classes ali marcadas entre primeira, segunda e terceira classe no navio, a personalidade do Jack, tudo que envolve o casamento dela que está em jogo e o momento em que ela se rende a ele. No momento que ela se rende a ele, a gente claramente vai ter essa história levada para uma outra direção. A Rose vai peitar o desafio de ficar com o Jack, aí ela estabelece uma ruptura com a família dela. A gente vai claramente caminhar para um outro momento da história, que é o momento em que todas as aventuras acontecem no navio, em que ela se entrega pro Jack, em que ela pede a Jack que pinte ela nua apenas com aquele colar. A gente vai ter um momento em que o noivo da Rose descobre que ela está envolvida com ele e arma uma arapuca para ele. A maior parte da história se processa neste segundo ato, que acontece depois desse primeiro ponto de virada. Os roteiristas hollywoodianos, como Robert McKee, Sid Field, eles estabeleceram mais ou menos, isso de certa maneira vale também para se você estiver desenvolvendo um romance, que o primeiro ato, né, o ato de apresentação, ele dura mais ou menos 25% da história, ele contém mais ou menos 25% da história, e o terceiro ato, o ato do desfecho, também dura mais ou menos 25% da história, enquanto que aqui no meio, o segundo ato, maior, ele dura mais ou menos 50% da história. Então você pode pensar, a estrutura ela é muito boa para ajudar a gente a se organizar, não significa que você vai seguir ela ao pé da letra, mas principalmente se você está começando a escrever, ela vai te ajudar muito a sistematizar o seu pensamento e as suas intenções. Então a gente tem aqui
ao final do primeiro ato, que inaugura esse momento, essa sucessão de aventuras entre Rose e Jack, até o momento, qual vai ser o ponto de virada 2 da história, né, do Titanic, que em geral se inaugura com uma grande tragédia. No caso do Titanic, é o momento em que o navio colide com um iceberg. Por quê? Porque nesse momento a história vai obrigatoriamente precisar caminhar para um desfecho, para uma resolução. Então a gente tem aqui, estão no navio, a família de Rose está atrás dela, o noivo dela está atrás dela, e a gente vai precisar saber o que vai acontecer dali, né? Como que vai se desenrolar, como que vai se resolver esse conflito entre o noivo da Rose e a Rose. O Jack vai conseguir ficar com a Rose, não vai? O navio vai naufragar, não vai? Quem que vai morrer nessa história? Necessariamente, o ponto de virada 2 leva a sua narrativa para um desfecho, tá? Então, basicamente, a estrutura de três atos funciona dessa maneira. Você tem um momento de apresentação, aqui é fundamental que você não fique enrolando o seu leitor, você precisa, a função do primeiro ato é apresentar os seus personagens principais, um ou outro personagem secundário, apresentar a motivação do seu personagem, o conflito do seu personagem, até o momento em que o ponto de virada 1 leva essa narrativa, faz uma reviravolta na sua narrativa e leva os seus personagens para o segundo ato, onde vai acontecer a maior parte da trama. Aí essa narrativa está transcorrendo até que algo, né, um fator em geral externo, em geral uma tragédia, mas que não necessariamente é assim, acontece e obriga essa narrativa a caminhar para um desfecho. Essa é a estrutura dos três atos, já sistematizada por Aristóteles e que até hoje é muito utilizada em livros e nas narrativas best-sellers, nos filmes hollywoodianos, em que você precisa conhecer, que por mais que você pense em subvertê-la mais adiante, é fundamental que você entenda que esse é um arquétipo, é uma narrativa a qual a gente já foi exposto tantas e tantas vezes que a gente intuitivamente conhece, a gente reconhece, sente familiaridade ao entrar em contato com uma narrativa assim, e é muito mais fácil você engajar o seu leitor dessa maneira, tá? Então faça esse exercício, procure analisar as narrativas, tanto audiovisuais quanto literárias que você tenta encontrar, tenta identificar esses três atos, esses três momentos, aonde estão os pontos de virada dela, se existe, quantos pontos de virada existem, tá? Numa história, é importante lembrar, existem vários pontos de virada, tá? Titanic tem muitos outros pontos de virada. Aqui eu ressaltei o que são os principais, são os dois pontos de virada mais importantes da história, que são aqueles que inauguram um novo ato. Então faça esse exercício, procure identificar esses elementos nas histórias que você for ler ou assistir e deixa aqui os comentários sobre o que você achou desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações quando um vídeo novo for ao ar, beleza? Hoje eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!